Oxitocinas para mulheres que se reinventam. E se a gente está viva, a gente está sempre se reinventando. Ou pelo menos precisaríamos estar nos reinventando. Vamos conhecer um pouquinho as criações da Lucy de Lima Stribes, essa empreendedora de Zurique, que saiu lá de Recife e está aqui, compartilhando um pouquinho dos seus talentos com a gente. Vamos lá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Papo Oxitocinas. Bem, a gente já fez um anúncio da Lucy. Eu não vou apresentar a Lucy, eu vou deixar você se apresentar. Se apresenta para a gente, por favor. Tudo bem, muito prazer, primeiramente, de estar aqui pelo convite. O meu nome é Lucy de Lima Stribes. A gente estava falando, eu coloquei esse ler assim, porque o nosso nome é um pouco mais difícil de ler e falar. Eu sou geminiana, nascida em Recife, moro na Suíça há quase 2 décadas, tenho 2 filhas, que mais? Formação, a formação e coração no turismo, na área de turismo, essa é a minha área realmente de paixão. Acredito no engajamento entre as mulheres, nessa força que a gente tem juntas, e isso tem realmente moldado nos últimos 2, 3 anos muito do que eu tenho feito também na área do turismo, né? Já completei 42 anos, 42 primaveras lindas, estou muito feliz e moro em Zurique agora. Você está em Zurique, joia. É bom, o nosso objetivo aqui é a gente tentar conhecer outros grupos de brasileiras espalhados por toda a Suíça, né? Quando a gente fala toda a Suíça, parece que a coisa é grande demais, mas são realidades diferentes, né? A parte francesa, a parte alemã, a parte italiana, e para a gente é um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu fico namorando alguns trabalhos de longe e a gente vê mais ou menos o tipo de linguagem, a gente vê mais ou menos os valores que são passados. Alguns a gente respeita, outros a gente respeita e admira e quer estar perto, né? Então, assim, o seu trabalho é um desses, a gente quer estar perto. E é por isso que você está aqui. Então, muito obrigada, viu? Nossa, eu que te agradeço. E também o elogio, querer estar perto. Eu acho que é uma das coisas que é um dos objetivos. Eu acho que você falando isso dá a sensação de que está chegando exatamente no que eu quero. Eu querer estar perto, querer dividir, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Eu que te agradeço a oportunidade. Essa coisa de Suíça, a gente vai estar falando sobre assim, a gente encontra vários grupos e é muito bacana a gente ver a diversidade tão grande que a gente vê aqui. E quando a gente fala sobre apoiar, sobre respeitar, não quer dizer que você vai se engajar em todos os grupos. Isso não existe, né? Existem aqueles que você tem mais identificação e que aí você vai se aproximando como uma coisa natural. É que nem amigos. Né? Você não é amigo de todo mundo, você pode gostar, você pode respeitar, mas tem aqueles que você que bate, né? Que deu o olho no olho, e aí são as afinidades, né? São as afinidades como a vida. Não quer dizer que a gente não goste de outros, a gente respeita, mas a gente tem mais afinidades com um ou com o outro. Claro, claro. Acho que tem isso, tem muito disso, né? A gente realmente não. É uma das coisas que a gente tem que ter em mente, a gente não tem como abraçar o mundo, né? A gente tem fases também na nossa vida, tem fases, quando a gente tem crianças pequenas, tendencialmente a gente se aproxima mais de pessoas que estão naquela mesma situação e para dividir também, né? A gente divide isso com as pessoas daquela fase da nossa vida e vai passando, não quer que a gente, como você falou, não quer dizer que a gente não goste, ou desgoste, ou goste mais. A gente são ciclos, né? São ciclos de morte e vida, como diz a doutora Clarissa Pinkola-Estés, né? Do Mulheres que Correm com os Lobos. Ela sempre fala sobre isso, sobre como que é importante a gente estar respeitando os ciclos de morte e vida. Mas vamos lá, Lucy, o que me chamou a atenção e foi a gota d'água para estar convidando você, né? Na verdade, a Tayane Maia, que é uma querida nossa aqui da Oxitocinas, se apaixonou por você, conversando e conhecendo um pouquinho do seu trabalho na parte do turismo sustentável. Né? A Tayane também trabalha com a parte de sustentabilidade, já deu uma entrevista para a gente aqui, e ela falou assim, Geisa, você tem que conversar com a Lucy. E aí a gente conversou, e
eu fiquei muito encantada, claro, com toda a parte do turismo sustentável, mas nós duas também nos encantamos pelo empoderamento feminino, por essa coisa da conexão, por essa coisa de estar valorizando e estar conhecendo a história da outra, vendo o que eu posso me inspirar para colocar na minha história e eu me fortalecer e seguir em frente. E o que me chamou a atenção foi justamente os passeios turísticos que você vem criando aí em Zurique, você com a tua sócia. Como é que ela chama? A Magali. A Magali. Então, um beijo para a Magali, que não está aqui, na próxima a Magali está aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses passeios que você tem criado em Zurique, citando mulheres que foram meio que esquecidas pela história. Como é que foi isso? Bom, falar um pouquinho desse projeto, né? O Guia Suíça inicialmente começou através da minha sócia, da Magali, em 2013. Em 2015 começamos juntas a empreender, a colocar realmente uma coisa mais estruturada dos tours, e nós oferecemos tours pelas cidades, né? Walking tours, como falamos. Então, desde 2015, eu faço esse trabalho periodicamente, e nos últimos 2 anos eu venho sentindo cada vez mais essa necessidade, né? A gente estuda, a gente faz pesquisa sobre os monumentos, sobre a história da cidade, e eu vinha percebendo, bom, onde estão as mulheres dessa história? Né? A história da cidade ou de um país não é feito só com os homens. Nós temos essa visão assim muito nítida quando você caminha pelas cidades. A maioria dos monumentos, estátuas, remetem a homens, né? Principalmente em cavalos. É muita coisa ligada a ainda esse período de cavaleiro, era medieval, enfim. E eu comecei já naquela época a introduzir, a falar também das mulheres, não só da visão, estrutura, história masculina da cidade. E desde então eu pensei, bom, mas não cabe falar assim, não dá tempo, né? Tem como é que eu posso dizer? Tem um limite de tempo também no tour, né? Nós temos tours de 3 horas, o dia inteiro, mas enfim, depende muito dessa dinâmica. Então surgiu a ideia de falar, bom, eu acho, sim, tenho certeza que essas mulheres merecem um tour especialmente para falar da história delas. E por isso que quando a gente... E outra coisa que eu acho importante dizer, eu menciono no tour que são mulheres que fazem parte da história, né? Assim, no presente. Porque a viagem, né? Eu falo, vamos fazer uma viagem pelo tempo. Eu falo de mulheres desde o século IX até os dias atuais, né? Eu faço essa viagem pelo tempo, então não são só as mulheres que estiveram naquele século IX ou século XIII, mas elas pregaram a história da cidade do que nós temos hoje. Então foi uma coisa também, uma decisão minha de falar que são as mulheres que fazem parte da história, né? Então, e foi por isso que eu comecei esse tour, assim, pela necessidade em dar visibilidade a essas mulheres, a edifícios, monumentos, locais por onde nós passamos diariamente e não nos damos conta de que o tanto de histórias, né, de mulheres que existe por trás deles. Lucia, foi tranquilo para você o seu trabalho de pesquisa? Por que eu estou te perguntando isso? Eu até comentei com você, em 2018, nós fizemos no nosso grande evento Oxitocinas anual, uma das palestrantes foi a Marília Lobão, e a Marília fez uma pesquisa então sobre mulheres brasileiras de coragem que foram esquecidas pela história, né? E o trabalho de pesquisa não é uma coisa tão simples, porque não tem muita coisa registrado, né? Até que a gente tem um pouquinho no Brasil, mas assim, tem muita coisa que tem que buscar mesmo, tem que pesquisar com muito mais afinco. Não é só chegar numa biblioteca e procurar uma coisa. Como é que foi? Foi tranquilo para você? A Suíça registra isso? Conta um pouquinho sobre essa parte. Bom, a pesquisa, sim, não é fácil, porque toda pesquisa eu tenho que fazer em alemão, né? Então, existe aí todo um processo. Primeiro
precisava, é um processo lógico que eu tinha que seguir, qual o roteiro que eu queria seguir, sobre quais mulheres que eu queria falar. Por sorte, uma coisa boa, né, é que eu descobri várias mulheres, né, assim, isso foi uma coisa, não que seja surpreendente, porque nós sabemos que temos várias mulheres que fizeram e fazem parte da história desse país e das cidades, mas primeiro foi todo esse processo, né, colocar na frente, saber de quem que eu gostaria de falar, né, sobre que aspecto eu queria falar. Então, a minha pesquisa teve esse processo mais, digamos, o processo mais difícil foi por conta do idioma, né? Porque eu tinha que pesquisar, toda a pesquisa é feita em alemão. Então, mas sim, por conta da minha experiência com o turismo, com a distribuição e fazer roteiros e tudo, eu já tinha essa experiência. Então, esse ponto foi mais fácil, porque eu decidi quanto tempo que o tour seria, por onde que nós iríamos passar, e aí comecei a pesquisa, e eu já tinha os lugares específicos onde eu sabia encontrar esse conteúdo, né? Mas tem a barreira aí do idioma, então isso da pesquisa que realmente deixa um pouco mais demorada, né? Porque eu tinha que pegar aquele material, passar para o português, passar para o contexto do tour, mas a pesquisa em si, eu já tinha alguns lugares onde já tenho acesso por conta dos tours que a gente já faz, né, nas cidades, mas a leitura, né, que é realmente um pouco mais demorada por conta do idioma. Legal. E nessas suas pesquisas, teve alguma surpresa? Alguém assim que te chamou a atenção demais? Assim, sabe aquela coisa de paixão? Nossa, que legal! Quer dizer, claro que você deve admirar todas, né? Óbvio, se você escolheu isso, mas tem algum xodó? Ou xodó em geral? Como é que é? Ah, Desculpa a pergunta, né? tem Mas sim, tem sim, tem. Eu não escondo, não vou esconder, tem sim. Tem uma minha preferida, eu sou muito fã dela e que, assim, eu admiro, né, o trabalho que ela fez. Ela, infelizmente, já faleceu. É a Emily Lieberher, que foi uma política importantíssima, porque foi um marco, né? Assim, eu me arrepio quando falo assim sobre ela, de tudo, toda a pesquisa continua, né? Mesmo que eu já tenha todos os dados, eu já faça o tour, eu continuo na pesquisa, estou lendo a biografia, não é bem uma biografia, mas é um livro realmente que fala sobre a vida de uma outra mulher durante o tour. E esses últimos dias eu vi um vídeo sobre a Emily Lieberher. Ela foi uma das primeiras, né, a entrar na política, a ser eleita como mulher, mesmo antes do voto feminino entrar a nível nacional. Então, Zurich foi pioneiro nisso. E ela tem esse engajamento como mulher em pontos específicos para, por exemplo, construção de casas de repouso para idosos, o engajamento dela com relação ao direito de voto das mulheres, a luta realmente. Ela foi militante com isso, ela lutou junto também. Teve seus percalços, né? Daí eu também entro mais em detalhes no claro, aí tour, você vai detalhar no tour, mas tem esse engajamento dela numa fase complicadíssima da cidade de Zurique, que foi o envolvimento quando a cena de drogas aumenta. Então, assim, ela realmente, se a gente for dizer, você tem um xodó, sim, eu tenho. E tem outras surpresas também durante o tour. Quem fizer o tour vai saber e também vai se surpreender de mulheres e detalhes da história que a gente realmente fica muito, muito surpresa, muito surpresa. A Emily faleceu quando? Você falou que ela já faleceu. Qual é o período de vida dela? Ela faleceu há poucos anos, se eu não me engano foi É 2000 contemporânea a coisa. ela é contemporânea. Ela entrou, por exemplo, na política em 1970, né? A nível nacional, a Suíça, as mulheres começaram a votar em 1971, um dos últimos países, eu acho que no mundo.
No mundo. Sem falar nos países onde as mulheres ainda não têm esse direito, né? Mas ela é contemporânea, sim, ela faleceu, se eu não estou enganada, em 2011. Tá. Mas essa data aí eu vou olhar. Mas ela é bem contemporânea, ela esteve presente exatamente na década de 80, quando teve onde a cena de drogas realmente tomou conta da cidade, né? E deixou... eram imagens bem chocantes e, assim, vê-la entre essas pessoas, sabe? Ela ia visitar esses lugares sem nenhuma proteção policial, ela ia lá conversar com as pessoas. E isso, como política, como mulher, como militante, isso me toca bastante, muito, 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 muito. Para nós brasileiras, para aquelas que conhecem um pouquinho a história de São Paulo, é como se ela estivesse visitando a Cracolândia. Definitivamente. Definitivamente. Então, assim, a cena na cabeça. Eu me arrepio, assim. Mostrei também para marido, para as minhas filhas. São temas que a gente traz também para casa, né? Sempre. São atuais, a gente conversa e eu falo para elas que o que eu quero transmitir também, fazendo esses tours na cidade, que não é só para turistas, né? A gente sempre fala, né? São para pessoas que moram aqui. Uma das participantes do último tour falou. São histórias que fazem parte da história da cidade onde nós moramos. E uma mensagem que eu gosto de deixar é: apoderem-se dessa cidade, do que a cidade oferece para você. E isso é um ponto, como mulheres estrangeiras, para a gente, é um ponto difícil, porque a gente precisa primeiro romper essa barreira do idioma, né? Sim, sim. Então, essa coisa da integração, do tomar realmente a cidade para si, porque se você mora aqui, você tem esse direito, né? De entrar em lugares que têm acesso, são acessos a lugares públicos, para que você sinta, né, que você faz parte dessa história, você faz parte dessa cidade, né? Então, você molda a cara dessa cidade também. Mas o que você falou sobre a barreira do idioma é uma coisa forte mesmo, e aí a gente pode usar até toda essa paixão pela história, por conhecer a história, até como uma própria motivação para você melhorar o teu aprendizado, né? Eu não estou no lado alemão, eu estou no lado francês, tenho as nossas limitações com o meu francês aqui, mas quando você chega num nível um pouco mais acima do intermediário, você pode se forçar um pouquinho mais, se esticar um pouquinho mais, a pegar tours naquela língua que se fala, né? Até como forma de aceleração do aprendizado do idioma, né? Falando em essa parte que é a parte francesa, nós também conversamos sobre, quem sabe, num futuro próximo, você está fazendo esse tour que você já montou isso em Zurique, e aí foi a grande sincronicidade entre nós duas. Eu e a Lucy, nós estamos pesquisando o mesmo tema, e aí o livro que eu estava procurando como base, ela falou assim, não, eu vou te indicar tal livro, só um minutinho que eu vou ver se é esse, não fala qual que é não. E era justamente o que eu também estava procurando, né? Então, ou seja, mulheres que fizeram... a minha pesquisa era sobre a situação das mulheres aqui na Suíça durante a Inquisição, né? Como é que foram as grandes... Lausanne foi uma das cidades que mais queimou mulheres em toda a Europa. E, coincidentemente, a Lucy também estava pesquisando sobre isso, até para preparar mais ou menos um tour. Como é que você está com relação a isso? Já tem mais ou menos uma previsão? Não? Como é que está a tua pesquisa, Lucy? Bom, eu estou fazendo agora, né? Estou estudando, voltei a estudar, estou fazendo um curso agora que está realmente tomando o tempo também de estudo, tenho muito, então a minha pesquisa com relação a isso está um pouco mais demorada do que eu gostaria, mas a minha intenção é ainda esse ano, entre outubro e novembro, se tudo correr como eu estou planejando, de entrar com mais um tema, né, um tour temático, falando exatamente sobre a caça às bruxas, sobre as bruxas, qual a relação que isso tem com
com os dias atuais, né? Por que aconteceu, qual foi o posicionamento da Suíça nesse processo, e foi aí que nossas pesquisas se cruzam, né? Se cruzaram. E eu fiquei super feliz de saber, e esse está sendo a minha pesquisa atual para, entre outubro e novembro, colocar para acontecer, né? Para acontecer, para a gente ter mais esse tema que nos une muito mais do que a gente imagina. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Então, nossa, então a coisa já está quase aí. Então, de repente, assim, início do ano que vem, com certeza a gente já teria alguma coisa, né, de Sim, você. sem Então, a gente vai dúvida. estar. Então, isso é muito legal. A minha Fiquem pesquisa... ligados. Fiquem ligados no Guia Suíça. Vamos ficar ligados no Guia Suíça, se liguem da Oxitocinas, que a gente vai estar divulgando esse tipo de... Porque é uma coisa que interessa a todas nós. Então, nós que estamos aqui na parte francesa, na região de Lausanne, vai ter aí uma atividade boa para todas nós fazermos, né? Lucy, você também coordena um grupo de leitura feminina em Zurique. Esse grupo de leitura, ele é para todas as mulheres, é só para brasileiras? Como é que é isso? Bom, esse também é um tema do coração, né? Que, nossa, cresceu, está completando 1 ano. A iniciativa foi a da Ana Amélia, uma amiga que a gente também tem outro projeto juntas. Ela, no ano passado, soltou realmente esse tema em um dos grupos em que nós estamos, dizendo que gostaria de coordenar, de montar um clube de leituras, uma necessidade que ela tinha. E eu acho que é muita coisa disso, né? Eu acho que, assim, nós que temos essa coisa do fazer, né? Da ação, quando a gente observa que isso aqui não existe, então vamos criar, né? Então foi isso que a Ana Amélia fez. Eu falei, caramba, era esse, sabe assim, o estalo inicial, o estalo que faltava. Eu falei, Ana, vamos, eu topo, vamos fazer. E aí realmente começamos como coordenadoras a Ana Amélia, uma outra amiga em comum, a Andrea Zemp, e eu como moderadoras do grupo de leitura. E esse grupo já começou, nós definimos uma leitura, nos encontramos no ano passado, as primeiras vezes, e no início desse ano, a Ana, em uma dessas pesquisas, ela já tinha ouvido falar no grupo Leia Mulheres, do Brasil, né? Que teve como... Esse Leia Mulheres no Brasil, que começou em 2015, foi inspirado pela Joanna Walsh, que ela lançou em 2014 essa hashtag, né? Read Women 2014. Então, ela lança esse chamado para que as pessoas leiam mais mulheres, leiam mais escritoras mulheres. E o Leia Mulheres no Brasil crescendo, tá praticamente assim, inúmeras cidades, dezenas de cidades no Brasil, e nós aplicamos para sermos parte desse grupo aqui na Suíça, né? E foi aprovado, e já fizemos o primeiro encontro oficial, presencial, como Leia Mulheres Zurich Aargau. Então, é o primeiro grupo do Leia Mulheres na Suíça, e o nosso objetivo é fomentar realmente a leitura de mulheres escritoras. Os encontros não são só para mulheres, né? Homens também são bem-vindos. Uma das únicas exigências que o Leia Mulheres, né, o núcleo no Brasil, solicita que as moderações sejam feitas por mulheres, né, que é o nosso caso. Então, porque Zurich Aargau, né, o Leia Mulheres tem como objetivo ter seus núcleos nas cidades, mas como nós temos a Suíça, as cidades estão tão próximas, e a Ana mora no cantão de Aargau, e eu em Zurich, e a Andrea também no cantão, nós dizemos, então vamos juntar essas duas regiões, porque a gente engloba mais mulheres que são próximas, e no momento nós estamos tentando alternar esses encontros, um mês no cantão de Aargau e um mês aqui em Zurique. E quando começou a pandemia, nós não podíamos nos encontrar pessoalmente, mas tinha necessidade da gente dividir as nossas leituras, da gente não parar, principalmente num período que a gente se isola tanto fisicamente. Principalmente então, nesses períodos. Principalmente, que a gente precisa ainda mais desse apoio, né? Então, nós continuamos os encontros online. Então, atualmente, nós estamos ainda fazendo um
encontro online, porque terminou que várias mulheres, algumas mulheres que estão se encontrando com a gente online, elas nem moram aqui. Tem uma de Bruxelas, tem do Brasil, então Essa é a maravilha da tecnologia. Essa é a que maravilha. une, né? Aproxima quando não é Aproxima. possível ser presencialmente. Então, para setembro e outubro, nós já temos datas e leituras definidas. Nós estamos fazendo também curadoria para que seja, uma das coisas que o Leia Mulheres também sugere, não sejam só leituras de um gênero. Então, nós temos poesia, não temos romance, estilo diário, nós lemos também o diário, né, também. E nós estamos aí fazendo as próximas curadorias de escritoras brasileiras, é uma coisa também que a gente quer, alternar entre literatura brasileira, mulheres, escritoras brasileiras e estrangeiras. E estrangeiras também. Então tem essa dinâmica também que a gente quer ter essa diversidade, né? E não fazer única e exclusivamente leituras feministas, né? De cunho feministas. Mas ter essa diversidade também na leitura, para que a gente fomente essa leitura, venda também, porque muitas são... a gente volta para um ponto que a gente estava falando sobre os tours, né? É a visibilidade, né? É de criar um palco para todo mundo. Exato. Quando você falou da Ana, que a Ana sentia essa vontade, foi quando surgiu isso aqui. Eu estou aqui há muito menos tempo do que você. Eu estou aqui na Suíça há 5 anos, né? E em algumas áreas, o que eu sinto, eu chegando aqui em 2015, era como que se fosse um grande deserto de novas ideias, de coisas um pouco mais abertas, de coisas um pouco mais leves. E nós sentimos essa necessidade, como você sentiu em relação a criar os seus tours, a Ana com relação à leitura, e é muito importante quando a gente escuta essa nossa necessidade interna e concretiza em uma ação. Porque eu acredito que todas nós temos uma voz que fala dentro de nós, vai por esse caminho, cria isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra voz, para de inventar moda, deixa isso para lá. Você está querendo, já tem tanta coisa para você fazer, mas é muito legal quando a gente escuta essa voz que fala, vai e faz, e a gente tenta se organizar, a gente se bagunça, a gente acha que a gente não é tão competente o suficiente, mas quem sou eu para fazer isso? Mas a gente faz. E aí a competência ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então isso é maravilhoso, é muito legal escutar isso, porque o mundo precisa dessas nossas concretizações vivas, né? Não só em ideias. Exato. E eu acredito bastante nessa concretização também juntas, né? Eu acho que é tão legal você ter, nem sempre é possível você fazer algo em equipe, no nosso caso, né, tem o clube de leitura, o Leia Mulheres, que a gente divide essa moderação, mas não só a moderação. Então, assim, há uma dinâmica, há uma quebra de distribuição de competências também, onde uma é melhor e se divide isso, né, essa dinâmica, eu acredito muito nisso, e isso só acontece a partir do momento que você expõe, que você dá esse primeiro passo, que você escolhe com carinho aquelas pessoas com quem você vai dividir essas primeiras sementinhas e vamos ver, vamos sentindo, mas a gente vai dividindo e a gente vai crescendo, né? Tecendo esse desejo juntas. Eu acredito bastante nisso. Ou seja, de novo, o nosso lema na plataforma Oxitocinas é aquele adágio africano, aquele provérbio africano. Se você quer ir rápido, você pode ir sozinha. Mas se você quer ir longe, vá acompanhada. Então, eu acho que muitas de nós já foram muito rápido sozinhas. A gente sabe que a gente é capaz de ir sozinha, mas é muito mais rico quando a gente tem essa companhia, porque é esse tecer as competências. Não é, de repente, eu sou muito boa na comunicação, mas eu não sei nada de finanças, eu não sei nada de organização, de logística,
e aí a Lucy é muito boa nessa parte, e a gente vai juntando e monta-se um maravilhoso trabalho. Então, a criação, ela é muito mais rica, né? Nesse conjunto. E uma coisa que eu também falo, Lucy, é que, assim, acho que o trabalho voluntário, esse trabalho dividido, é muito mais do que uma terapia, porque a gente vai descobrindo o nosso melhor e o nosso pior também. Porque eu tenho que encontrar... Como a gente começa a criar mais intimidades, então, assim, eu começo a conhecer o melhor e o pior da Lucy e de mim também. E como é que eu administro isso tudo? Então, isso é vida, né? Então, isso é vida. E isso é a vida lá fora, né? A vida em sociedade, a vida... Nós não estamos sozinhos, né? A gente faz muito para se conhecer, mas a vida não existe só você, né? Então, não faz nenhum sentido. Minha querida, como é que as pessoas te acham com relação ao guia? Quem quiser participar do guia de leitura, por exemplo, como é que dá em questões práticas para a gente poder... As mulheres que estão nos escutando, que gostariam de conhecer um pouquinho mais, fala onde que a gente se acha. Depois eu vou colocar, quando a gente editar, o logozinho, mas é legal ter você falando também. Claro, vocês encontram a gente, o Guia Suíça, vocês encontram em todas as plataformas com o nome Guia Suíça, né? Facebook é Guia Suíça, nossa página Guia Suíça sem os acentos, né? guiasuica.com. Lá tem tudo, todos os nossos serviços, onde nos encontrar, e-mail. Sobre o Tour das Mulheres, o próximo será dia 19 de setembro, tem pouquíssimas vagas, já indico para quem tiver interesse, estiver em Zurique. Então, vocês encontram a gente pelo Instagram também como Guia Suíça, né? Então, vocês veem sobre todas as nossas atividades aqui na Suíça com o nome Guia Suíça. O encontro de leituras, o Leia Mulheres, você encontra a gente no Instagram também, Leia Mulheres, com o símbolo das cidades, Zurique, Aargau, tudo junto. Leia Mulheres, Z-H-A-G. Tá, depois eu vou escrever. Leia Mulheres, você deixa aí. E no Facebook nós temos o grupo também, Leia Mulheres, Zurique, Aargau, né? Argóvia, em alemão. E lá nós temos todas as informações, a gente posta os nossos flyers. O flyer sobre os próximos encontros já está pronto, o de setembro já vai acontecer agora na próxima semana também, e de outubro já temos tanto a leitura quanto do presencial, e uma coisa interessante que nós vamos ter uma surpresa no encontro online. Então vai ser bem legal quem está aqui na Suíça e eventualmente não pode estar no encontro presencial por questões logísticas, de distância, e já ter algo combinado para esse dia do presencial, tem a opção do encontro online, né? E aí, o encontro online você pode entrar em contato com a gente também e nós mandamos todos os detalhes para participar. Que coisa boa, que coisa boa. É muito bom a gente poder divulgar trabalhos de valor assim, Lucy. É muito bom a gente saber que vocês estão escutando essa vozinha íntima aí e concretizando muita coisa boa para todas nós. Então, meu agradecimento formal pela nossa plataforma Oxitocina, por você estar aqui com a gente. Oxitocinas para mulheres que se reinventam. A gente está produzindo oxitocinas aqui juntas, né? Esse hormônio que é da conexão, que é do amor, que é de uma empatia. É saber como é que deve ser difícil para ela conciliar tudo, mas ela continua. Então, assim, com filhos, com marido, com trabalho e criando, né? E a gente está aqui para isso, porque quando a gente não cria, a gente murcha. Ninguém quer virar ameixa, né? Ninguém quer virar aquela ameixinha seca. Não, a gente quer a gente quer resplandecer, né? Quer florescer. A gente quer florescer. Então, minha querida, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que você que esteja aí em casa, nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no YouTube, entre em contato com a Lucy, conheça um pouquinho mais, faça seus comentários. Se deu algum clique nesse nosso bate-papo, se tem alguma sugestão aí do lado de Zurique, coloca aqui para a Lucy. Se tiver alguma sugestão para nós aqui do lado francês, coloca aqui para a gente. Tá bom? Exato. Geise, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, essa oportunidade em meu nome de Magali, da minha sócia, e também em nome das meninas que dividem comigo a moderação do Leia Mulheres.
Zurich Argal, que é a Ana Amélia e a Andrea Zemp. Muito obrigada por essa plataforma, eu acredito bastante nessa conexão, porque dessa forma a gente também chega, exatamente como você falou, a mulheres que estão em outras comunidades, mas que têm o mesmo desejo que a gente, né? Então, só assim a gente avança. Super obrigada, eu adorei. A gente cria o palco para todo mundo brilhar, e é isso que a gente quer. Olha, um grande beijo para você, um ótimo trabalho para toda essa equipe aí, e a gente vai se falando. Um grande beijo para você aí também, que está em casa nos assistindo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.